Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lomão e você está no canal Mais Gel. No vídeo de hoje vamos colocar mais um corte das nossas lives que rolaram aqui no nosso canal. Isso mesmo, e o assunto dessa live é... né? E a primeira dúvida que o pessoal fala bastante, professor, é o seguinte: no início da pandemia, estimava-se que seriam, no mínimo, de 5 a 10 anos para desenvolver uma vacina. Contudo, vimos que essa durou menos de um ano para ser produzida. Como que isso aconteceu? Como que isso foi possível? Bom, essa pergunta ela é muito importante, porque ela permeia várias coisas, assim, que, inclusive, ela reflete muito no que a gente está vivendo hoje e um pouco sobre o negacionismo. Então, eu vou dividir essa pergunta em 6 pontos importantes para a gente levar em consideração. O primeiro ponto importante é a respeito do histórico mesmo do vírus, né? Apesar do SARS-CoV, 2, que é o vírus que, está vinculado à doença Covid-19, apesar dele ter surgido em 2019, ele tem uma família um pouquinho velha, que também nasceu há quase 2.000 anos atrás, viu, Rocha? Então, na verdade, a família, que faz parte do coronavírus uma família que, na verdade, os primeiros relatos que surgiram dessa família surgiu ali no ano de 1937 ainda. E lá no ano de 1953 foi a primeira vez que teve a definição exata dessa família desse grupo viral, que é o grupo do coronavírus, né? E desde então, conhece-se um pouco dessa estrutura, morfológica desse vírus. Só para vocês terem uma ideia, ele é dividido em 4 gêneros diferentes. É o alfa, beta, o gama e o delta, certo? São 4 famílias diferentes. Especificamente a família do alfa e do beta são aqueles que estão relacionados com zoonoses humanas, né? E especialmente quando a gente vai relacionar as zoonoses vinculadas a humanos, o alfa, por exemplo, ele está mais relacionado com zoonoses vinculadas a roedores e morcegos, que é o caso especificamente dessa linhagem, né? Em especial, os vírus que fazem parte dessa família, já foram detectados 7 tipos de vírus diferentes nessa família, né? 4 deles não são muito interessantes para essa nossa discussão aqui, mas 3 deles são especialmente importantes, que eles vão justificar essa minha fala toda sobre esse histórico. Então, o primeiro, dessa linhagem que eu estou dizendo, é um vírus que surgiu em 2002, que é o SARS-CoV. Depois, em 2012, surgiu um outro vírus, que é o MERS-CoV. Esses 2, eles estão relacionados com o desenvolvimento da síndrome respiratória. E aí, já se conhecia bastante sobre esses vírus, eles já foram muito estudados, a morfologia, a estrutura morfológica desses vírus. E aí, em 2019, surgiu esse primo inconveniente, que foi, e que ele apresenta uma característica muito parecida com esse vírus que surgiu em 2002, que parece muito com o vírus SARS-CoV, por isso que ele foi denominado SARS-CoV-2, pela semelhança. Então, inicialmente, quando surgiu a doença, acreditava-se, que ele era acreditava-se primeiro que era ainda sobre o SARS-CoV, aí depois que descobriu-se algumas características peculiares, que é o que a gente vai discutir depois. Então, por mais que nós estamos em 2019, as pesquisas sobre a família desse grupo viral têm pelo menos uns 18 anos. Então, ele não é, na verdade, a família é um pouquinho conhecida nesse histórico todo. Então, já tinha estudos em cima desse coronavírus que foram adaptados para poder agilizar esse processo? Esse foi um dos aspectos. Então, a gente não partiu do zero, certo? Então, houve-se anteriormente alguns parâmetros que foram comparados e aí partiu-se de alguns princípios. Aí, como eu disse, a partir disso,
todas as outras discussões, elas estão relacionadas a esse ponto. Então, por exemplo, dentro dessa característica, houve otimização de técnicas, certo? Por exemplo, a técnica de sequenciamento, que é essa técnica que a gente consegue detectar que vírus é e qual, né, se é o mesmo vírus, se é o vírus diferente, isso faz a partir de processos de sequenciamento. No passado, o sequenciamento era muito difícil de ser feito, era muito trabalhoso. E hoje em dia existem técnicas mais modernas de sequenciamento. Então, esse também foi um fator, que contou a favor, né? Então, hoje em dia se faz o sequenciamento, né, de um vírus muito rapidamente, que foi o que aconteceu com o coronavírus, o novo coronavírus, no caso, especialmente o SARS-CoV-2. Então, esse seria o segundo fato importante. Terceiro fato importante são as produções de vacinas anteriores, porque já foram testadas algumas vacinas para esses outros vírus da família do coronavírus, certo? Então, isso também já se aproveitou algumas técnicas que já tinham se iniciado. Por exemplo, mais um pouquinho para frente a gente vai falar dos tipos de vacinas, né? E, por exemplo, essa tecnologia que aqui todo mundo está bem ainda confusa sobre ela, que é a da vacina da Pfizer, que é de RNA, ela não começou ano passado também, não. A conversa sobre ela começou lá nos anos de 1980, certo? Então, a conversa é antiga. Nós estamos falando da primeira vacina relacionada a essa técnica, mas a conversinha sobre ela já faz um bom tempo, né? Quarto ponto importante, questões burocráticas, né? Isso aí a gente começa a ficar um pouquinho deprimido, porque a gente começa a entender por que o Brasil começa a se desgarrar desse processo de produção de vacinas, né? Ponto importante, para se produzir uma vacina custa-se caro, e para isso precisa-se de investimento. E aí eu não preciso dizer muita coisa, né? Então, os países que saíram na frente nessa batalha são exatamente países que já, quando conseguiram perceber que a situação era grave, começaram a se investir fortemente na produção de vacinas. Então, que nem aqueles filmes, né, que mostram quando tem um apocalipse, eles juntam muito dinheiro, muita gente em paralelo pesquisando e conseguem fazer coisas num prazo muito curto, né? Exatamente. E isso foi um fator crucial. Eu falo aqui que até naquele momento, com todo o negacionismo do Trump, naquela época, mesmo ele sendo a favor de determinados medicamentos, X e Y, que não é especificamente o que eu quero discutir aqui, mas com toda a problemática, investiu-se fortemente nos Estados Unidos para a produção de vacinas. Então, vacinas muito modernas têm saído de lá, certo? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Então, o investimento na ciência e na tecnologia foi um fator condicionante para isso. Então, investiu-se pesado nisso. E ainda relacionado às questões burocráticas, para a produção da vacina precisa de ritos, né? E esses ritos, na verdade, eles foram um pouquinho antecipados. Então, eles antecipavam as conversas, marcavam reuniões de emergência, tudo isso para tentar agilizar, porque começou a morrer gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é idade, de tudo quanto é classe social, e isso começou a assustar realmente as pessoas, né? O quinto ponto importante é a Sim. O importante da sua fala aí, doutora, que ela, professora, doutora, da Andréia, né? O importante da sua fala aí, o importante da sua fala é que ela vai de encontro justamente com o nosso objetivo aqui, que é esclarecer, né? Porque muitas pessoas que vivem de teoria de conspiração e do negacionismo acreditam, vivem difundindo ideias que esse vírus foi inventado pela China, que já tinha pronta a cura para atingir a economia mundial, e a gente já vê cada absurdo que é divulgado nas redes sociais a respeito desse assunto, que só prestam de serviço, né? A gente vê pessoas, principalmente as pessoas aquelas mais idosas, que não tiveram muita oportunidade de estudo, acreditam em tudo que chegam pelo WhatsApp. Né? Então, quando vê... Não acredito que a gente fala, né? Não acredito que cientista e professor fala, mas acredita em qualquer um. Mas, na verdade, Rocha, querem acreditar, né?
porque nós vemos um momento da pós-verdade, onde a minha vontade de acreditar vale mais do que os fatos. E aí, como tem muita gente reunida que fala a mesma besteira, se sente forte para poder repetir aquilo lá, e você dá um cargo de veracidade discutindo consciência. O grande problema é exatamente isso, é esse reforço, né, da verdade que não é verdade. Porque para poder dizer uma verdade técnica a respeito, né, por exemplo, nós estamos falando aqui só de vacinas. Tá vendo que eu pontuei uma pergunta, eu vou falar 6 pontos importantes para eu responder essa pergunta. Porque são coisas que são determinantes, né? E isso tem um fundamento científico. O grande ponto é que as pessoas questionam sem entender o fundamento básico do que é. Então, até a própria não utilizar máscara e daí por diante, para cada método, né, que é dito sobre preventivo, é porque tem uma razão científica. E essas razões científicas, elas são completamente ignoradas, né? Então, tá vendo quanta coisa está por trás da produção de uma vacina? Não é assim, vou produzir e amanhã ela fica pronta. É um processo complicado, certo? Então, por isso que a gente precisa exatamente entender os fundamentos básicos, que é aí que a gente vai, né, tentar minimizar, né, esse mal entendimento, na verdade, que tem essa necessidade de acreditar numa verdade que não existe, né? Então, assim, esse ponto da questão burocrática, ela realmente foi muito importante, que ela antecipou bastante os processos das vacinas, né? E um outro ponto agora, o 5º ponto importante, é a questão do cronograma de testes. Então, para produzir uma vacina, precisa de gente doente. E eu não preciso dizer quanta gente doente tinha no mundo inteiro, né? Para poder testar vacinas. E aí é por isso que eu falo, né? Teve uma época que começou-se a buscar o Brasil, né? Para parcerias. O pessoal começou a achar que era bondade dos outros países. Nunca teve bondade, né? Na verdade é porque a gente sempre foi um campo aberto, assim. Porque sempre teve muita gente doente aqui, né? Então a pandemia aqui sempre foi descontrolada desde o início. Então, esse fato de ter muita gente doente ao mesmo tempo antecipou etapas que não seriam possíveis se não fossem casos de pandemia, porque senão você teria que esperar para poder avançar uma nova etapa, e aí ficaria um pouco mais difícil. E a última etapa, que é uma etapa também que é extremamente importante, foi a questão de estratégia, é o que nos falta hoje, né? Mas como se tinha muito dinheiro de investimentos, né, lá como a gente discutiu antes. Então, à medida que avançava as etapas, todas as empresas, elas já se antecipavam, já produziam um volume, né, de vacinas para a próxima etapa, mesmo sem ter sido aprovados. Quando era aprovado, já tinha pronto. Então, eles não tinham aquela espera. Então, quando a gente vai fazer pesquisa com pouco dinheiro, aí o que faz? Aí faz uma etapa, e depois entra em processo de negociação para conseguir dinheiro para a próxima etapa, e vai se arrastando, e a coisa não anda. Quando se tinha esse dinheiro, já tinha dinheiro suficiente para montar esses estoques, e na hora que avançava para a próxima etapa, obrigatoriamente já tinha tudo pronto, e aí era só realmente realizar essas etapas. Então, esse conjunto, né, de detalhes é que realmente eu posso dizer, né, e afirmar que as vacinas foram produzidas num tempo recorde, entre aspas, mas não é bem assim, certo? Então, nós estamos vendo que tem muita coisa por trás da produção da vacina. Muito obrigado por ter assistido esse corte, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e eu vou deixar aqui o Pix para que você possa fazer uma ajuda para a gente, para mim e para o professor Rocha. Beleza? Muito obrigado e até mais, Gel.